vamos resolver por meio da regra de Cramer, certo? Então, nós temos o quê? Nós temos o sistema, então, A1x mais B1y mais C1z igual a D1. A2x mais B2y mais C2z igual a D2. A3x mais B3y mais C3z igual a D3. Então, aqui nós temos um sistema composto por 3 equações, e como que nós vamos resolver por meio da regra de Cramer? E sendo D, dx, dy e dz determinantes, então aqui são determinantes, cada um deles, dos coeficientes como apresentados abaixo. Então, aqui abaixo, ó, nós vamos calcular utilizando os determinantes por meio da regra de Cramer. O que que diz essa regra, tá? Primeiro D, que é o determinante da matriz original, tá? Então, ó, A1, B1, C1, normal, a gente vai calcular. Quando nós formos fazer o determinante com relação a x, tá? Nós tiramos a coluna do x, essa coluna aqui, tira a coluna do x e coloca a do termo independente no lugar. Aí a gente consegue calcular o determinante com relação a x. Quando nós formos calcular a de y, sempre voltando para a original, volta para a original e substitui onde tem a coluna do y pela do termo independente, D1, D2, D3, tá? E quando for fazer a do z, volta para a original e substitui a coluna do z, no caso, né? Pela do termo independente. Então, aqui é a regra, por isso que é regra, já diz o nome, né? De Cramer. É assim que nós vamos começar a resolver a partir de agora. Mais uma forma de resolução desse sistema de equações lineares. Então, assim, o que que nós vamos ter? Nós vamos aplicar aquela regra ali e no final, para calcular o valor, o conjunto solução desse sistema, nós vamos colocar o valor do determinante da matriz X dividido pela matriz D. Eu botei DA porque geralmente é a matriz original, tá? Mas é aquele D sozinho. Depois, o determinante que der da matriz Y sobre D. E depois, o determinante da matriz Z sobre o D. E se tiver mais, se tiver W, se tiver outras letras, a gente vai calculando todas essas soluções. Então, essas são as regras que a gente vai aplicar para a resolução, tá? Então, algumas observações importantes com relação à aplicação desta regra. Quando que a gente pode aplicar essa regra? Ela só pode ser utilizada quando nós tivermos sistemas que o número de equações, se for 2 equações, ela precisa ter 2 incógnitas, então precisam ser iguais, o número de equações e os números de incógnitas. Claro que todas as atividades que nós vamos fazer agora vão poder ser aplicada a regra de Cramer, quando vocês verem outros exercícios que vocês vão precisar verificar isso. E também vocês precisam verificar se o primeiro determinante ali da matriz original é diferente de zero, certo? Então, se ele for diferente de zero, ele é um sistema possível e determinado. O que que isso significa? Possível que nós conseguimos calcular a solução dele, e determinado porque ele vai ter um conjunto de solução específica. 1, 2, 3, por exemplo, tá? O número 1, 2, 3 é a solução. Então, ele é determinado por isso. Então, aqui são observações para poder aplicar essa regra na resolução de sistemas. Então, vamos iniciar vendo um exemplo de resolução, tá? Nós temos aqui o sistema composto pela equação x mais y igual a 10 e uma equação 4x mais 2y igual a 28. Então, inicialmente, nós vamos calcular o D, que é a matriz original. Essa matriz ela é composta pelos coeficientes. Quem está acompanhando o x aqui é o 1, quem acompanha o y é o 1. 4x, o 4 vem para cá, que é o coeficiente, e o coeficiente do y, que é 2, certo? Então, eu tenho 2 equações e 2 incógnitas. Então, eu vou poder aplicar essa regra. Aí, vocês já sabem resolver, né? 2 por 2, diagonal principal, menos a diagonal secundária, que está aqui. Então, o determinante da matriz principal, né, vai ser igual a menos 2. Então, é possível e determinado, certo? Deu diferente de zero, eu posso continuar resolvendo.
Aí nós vamos para a segunda etapa, tá? Na segunda etapa, nós temos que pegar essa coluna aqui do x, porque nós vamos calcular o determinante do x. A primeira coluna, nós tiramos ela e colocamos os termos independentes, que são o 10 e o 28, tá aqui. E copia o resto, tá? Continua ali 1 e 2. Aí nós fazemos diagonal principal menos a diagonal secundária, certo? Então, nós vamos ter que o determinante da matriz X será igual a menos 8. E, por fim, nós vamos fazer com relação a Y, tá? Fazendo com relação a Y, volta para a matriz original, mantém a primeira coluna e troca a coluna de onde está o Y. Então, o 1 e o 2 troca por 10 e 28, que são os termos independentes. E faz diagonal principal menos a secundária. Então, nós vamos ter aqui o determinante de Y igual a menos 12. Então, aqui é a primeira etapa, concluímos a primeira etapa. Agora, nós precisamos aplicar a fórmula final. Nós precisamos fazer dx, que deu menos 8, dividido pelo d, que é menos 2. Assim, a gente calcula o valor do x, certo? Então, a primeira determinante é para ver se não vai dar zero. E depois tu vai usar ela agora, Isadora, para calcular o valor final do conjunto solução. Ela entra como denominador aqui, ó. Exatamente, isso aí. Então, o primeiro valor já encontrei de x, que é o número 4, e o segundo valor, nós precisamos pegar o dy, que é menos 12, e dividir pelo d, que é menos 2. Então, vai ser 6. O que vocês podem fazer para verificar? Pega esse 4 e coloca aqui, 4 mais 6, igual a 10. Fechou. Pode colocar no de baixo e verificar também se vai fechar. Vai ser 16 mais 12, né? Vai dar 28. Então, realmente, o conjunto solução desse sistema linear será 4 e 6. Tranquilo? Comentários? Aí eu vou prosseguir. Querem copiar esse exemplo? Depois vocês copiam? Estou vendo que está todo mundo aí, 29 alunos, todo mundo firme e forte, né? Prossigo então? Vou prosseguir então, tá? Qualquer coisa me avisem. Aí o que a gente tem na sequência? Vamos ver. Nós temos um sistema de equações lineares um pouquinho maior, né? Na verdade, a gente pode resolver de várias formas os sistemas. Neste momento, a gente está aprendendo a aplicar esta regra, tá? Mas tem vários métodos da substituição, adição, subtração, tem várias formas de resolver. Pode sim, tá? É só para vocês conhecerem esta outra forma de resolução, tá? Vamos lá, então. Então, resolvendo essa aqui, nós temos aqui três incógnitas, né? O x, o y, o z, e temos três equações. Então, ok, eu posso aplicar essa regra, tá? Então, aplicando esta regra, inicialmente eu tenho que calcular a matriz D, né? Que são dos coeficientes que acompanham essas incógnitas. Então, aqui no x eu tenho 1, no y eu tenho 2. E na primeira equação eu não tenho z, né? Então, o z vale 0. Tem que colocar aqui para poder fechar essa matriz. Por isso que eu coloquei o 0. Depois o 2, o 1 e o 3, que está aqui. Depois o 3, 3 e menos 2. 3, 3 e menos 2. Aqui eu repeti e coloquei repeti as duas primeiras colunas, que é a resolução que vocês já conhecem, né? Então, o primeiro passo realmente é vocês conseguirem montar essa primeira matriz com os coeficientes que acompanham as incógnitas. Aí nós calculamos diagonal principal menos a diagonal secundária, fazendo os cálculos que nós já estamos super acostumados a fazer, nós vamos chegar que o determinante dessa matriz é igual a 15. Então, ele deu diferente de zero e eu posso prosseguir na resolução desse sistema por meio da regra de Cramer. Aí eu vou fazer com relação à incógnita x, né? Então, eu parto daqui da matriz que nós já colocamos, pega a coluna onde estão os valores de x e substitui pelos termos independentes, ó. 5, 9, 3. Faz essa troca e copia o resto da matriz, tá?
Essa é a grande jogada, não esquecer de fazer essa troca, senão não fecham os valores. Aí, repete as duas colunas, diagonal principal menos a secundária. Aqui vocês já sabem, né? Então, nós vamos ter que o determinante com relação a x será o menos 1, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Aqui eu repeti para a gente poder dar continuidade. E agora nós vamos fazer com relação ao y, tá? Ótimo. Com relação ao y, a gente vai trocar só a coluna do meio, né, pela do termo independente, 5, 9 e 3. Troquei a do meio, certo? E repeti aqui as duas para poder calcular a diagonal principal menos a diagonal secundária. Fazendo todos os cálculos, nós chegamos no determinante de y igual a 38. E, por fim, vai dar trabalho. Agora nós temos que fazer com relação ao z, né? Com relação ao z, trocamos aqui a coluna do z pela do termo independente, 5, 9 e 3, e calculamos da mesma forma, diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, o determinante de z aqui vai ser igual a 33. E, por fim, calculamos todos os determinantes. O d, o dx, o dy, o dz. Nós temos 4 determinantes aqui nessa questão. Então, vamos começar pelo dx, né? Menos 1 sobre 15 vai dar x igual a menos 1 sobre 15. Depois nós temos o dy, que deu 38 sobre 15, que vai dar a mesma coisa. O 33, que foi o dz sobre 15. E o nosso conjunto solução, quem quiser, às vezes os alunos me perguntam, mas eu posso fazer essa divisão? Pode. Eu deixei em fração, mas podem fazer a divisão também, que vai dar a mesma coisa. Quem quiser testar, pega esses valores, volta para o sistema original e vê se fecha com o valor do termo independente. Certo, pessoal? Então, aqui foi a introdução da regra, né? Agora nós precisamos praticar que nem as anteriores que nós já vimos antes.